É segunda-feira, dia de coluna Mundos e Fundos de Educação Financeira com Samuel Barbie, que hoje vai falar sobre a relação do sobrenome dele com a Barbie. Vai falar sobre a Mattel e a relação dela com a Barbie. Enfim, vai fazer uma mistura. Hoje, inclusive, ele veio de rosa, em homenagem à Barbie, ou o sobrenome dele, Barbie. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Tonton. Toda a nossa comunidade radioquestense, né? Um Barbie falando de Barbie e de rosa. Esse é o papo de hoje, essa mistura muito louca, esse mexidão mineiro que tá aqui, total. né? Gente, então, vamos direto para nossa pauta de hoje. A ideia é o seguinte, olha só, meu sobrenome é Barbie, vocês já sabem, já acompanham aqui há algum tempo, e obviamente que isso foi já alvo de bullying e de, enfim... Já sofreu, Samuel? Bastante, cara. Eu Não tem começo jeito da de não sofrer, escola gente. ao exército, isso já A aconteceu em diferença é que o todos os Barbie lugares. fala igual, mas o Barbie dele não tem o E, né? Não é Barbie. Isso, sempre que eu falo, Né? inclusive, é Barbie da boneca, só que sem o E no final. Isso. Mas tudo bem, né, pessoal? Então, tipo assim, a gente já acostumou desde muito novo a lidar com isso. E eu falo que, assim, eu vou fazer hoje uma analogia que depois eu busco essa questão do meu sobrenome de novo. Mas eu tive que ser muito cascudo ao longo da infância e da adolescência, né? Pra não deixar essas coisas me afetarem. E aí eu falei assim, cara, eu preciso, de certa forma, né, de criar um escudo, alguma coisa contra essa dificuldade que era colocada pra mim. E hoje eu tenho muito orgulho do meu sobrenome. Mas vamos passar primeiro pra boneca e pro filme, né? Vamos. Qual que é a ponta aqui que eu queria misturar essas duas coisas? O filme da Mattel com a Warner Bros. Foi lançado, né, recentemente. Esse filme, ele tinha como objetivo fazer uma grande virada na Mattel, porque como vocês já devem imaginar, assim, a gente já conversou muito sobre previdência aqui, e a gente fala que previdência tem aquela questão da transferência intergeracional, que as gerações do futuro pagam pelas gerações de hoje e assim por diante. E a gente sabe que a taxa de natalidade está caindo muito, ou seja, cada vez mais, né, os casais têm menos filhos, então isso já pesa muito. Imagina para uma indústria que vende brinquedos, né? Então uma indústria que vende brinquedos, ela tem de fato, muitas dificuldades, e isso vem se refletindo nos resultados da Mattel ano após ano, principalmente aí no período da pandemia. Eu não tinha parado para pensar, né? Mas é isso mesmo, né? As indústrias de brinquedos devem estar pensando mesmo nesse futuro, né? Porque tem nascido cada vez menos crianças, né? E ainda tem a mudança de mentalidade, Fernandinha. Porque pensa só, a Barbie, por exemplo, era uma boneca que a gente pode dizer que os tempos áureos dela começaram ali na década de 50, 60, quando a configuração de sociedade era completamente diferente. É verdade. A Barbie tinha uma perspectiva, assim, que era de uma pessoa que zela muito pela aparência, obviamente, mas que também é uma dona de casa naquele padrão mais tradicional possível, que não trabalha fora nem nada. E depois a própria Mattel teve que reinventar isso. Foi quando as Barbies começaram a ser Barbie médica, Barbie veterinária, Barbie não sei o que lá. Ela teve que eu já sou da reinventar. geração, por exemplo, a minha que eu tive Barbie Safari. Isso. Então, tipo assim... Isso já era um processo de mudança de mentalidade, total. mas querendo ou não querendo, quando ela foi concebida lá atrás, a figura era muito diferente. Então faz parte das empresas saberem surfar e entender a onda dessa mudança social, porque senão elas morrem, elas somem ao longo do tempo, né? Então, esse movimento está acontecendo num momento em que a gente vê que aquela figura da Barbie, mesmo a tradicional ou essa revisitada, né, já estava se esgotando. Então era necessário para a Mattel, porque a linha da Barbie é uma linha muito relevante para a Mattel, é uma das que mais traz contribuição para o resultado. E eles começaram a perceber essa queda frequente, né? Então eles pensaram assim, olha, nós precisamos de uma situação que traga de novo a força da marca. Como que nós vamos fazer isso? E aí vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Primeiro, as pessoas que usaram os brinquedos, as bonecas e tal, querendo ou não querendo, hoje, a maior parte dessas pessoas está em idade economicamente ativa, está trabalhando, tem dinheiro, tem condições, né, de pagar as coisas. Então você fala assim, se eu não estou conseguindo mirar no público infantil, ou não estou conseguindo acertar completamente no público infantil, eu preciso acertar o meu público que já era cativo. E como fazer isso? Aí vem a importância das collabs. O que é a collab? Você buscar uma colaboração com outras instituições que tenham, talvez, aquilo que a sua instituição não está tendo agora. Então, pensa o cinema. O cinema, ele traz de volta a magia da Barbie
para as pessoas que, de certa forma, foram consumidoras lá atrás e que hoje, às vezes, até vivem, né? Eu estava comentando isso com a Fernandinha mais cedo. Às vezes a gente vive uma vida muito amarga, gente. Vamos ser sinceros, né? Não, total. Assim, a nossa vida hoje é trabalhar e descansar. Tá então, dureza. assim, você precisa de lazer. E quando você pensa no conceito que eu queria trazer aqui, que é o conceito da nostalgia. A maior parte das pessoas, claro que não todas, né? Tem uma sensação de nostalgia com a infância que é assim, olha, a infância é uma coisa muito importante, porque ela te traz o quê? Exatamente a sensação de ser cuidado. E hoje a gente cuida das coisas. Né? Então, a gente precisa dessa sensação do ser cuidado. Quando vem a nostalgia em forma de filme, é uma forma de você, digamos assim, relaxar, curtir o momento e viver aquela experiência de novo. Só que o cinema, você não vive hoje, né, a única experiência do cinema. Você vive uma experiência por completo. E aí vem as outras collabs, com a Zara, com o Burger King, de falar o seguinte: a Zara começou a vender as roupas rosa usando, né, a marca da Barbie, etc e tal, em alusão ao filme. E aí começou a criar uma collab, inclusive, para a promoção do filme, que você vai de rosa para se vestir, né, e tá ali dentro do universo Barbie. Ao mesmo tempo, o Burger King colocando, por exemplo, os molhos rosa nos seus nos seus sanduíches, colocando e repaginando as lojas de rosa, colocando brinquedos à disposição. Então, o que que acontece? O cinema, ele traz uma carga que associa diversas outras coisas. E, obviamente, que a Mattel não está ganhando só no filme. O filme, a bilheteria esperada é entre 450 e 550 milhões de dólares. Mas só de efeitos externos ao filme, com produtos licenciados, eles estão esperando 950 milhões de dólares, mais do que o filme. A gente deu uma nota aqui hoje que na Já estreia o filme já se pagou. Daqui pra frente é só lucro. E outra coisa que você estava falando aí, que muita relevância, o filme, você tem toda a razão, o filme não é para criança, o filme é para as pessoas que viveram mesmo a história da Barbie. E é uma volta à nostalgia. Tanto que é para adulto. É um filme para adulto. Tanto que várias animações já foram feitas com a Barbie, mais para o público infantil, como o Samuel disse, e agora a Mattel fazendo esse ajuste de mira, né? Para aquele cliente cativo que ela tinha, né? Isso aí. Exatamente. Ativando a memória afetiva do cara. E você pensa no spin-off que isso pode gerar, Claro. porque uma vez que a Mattel consegue esse sucesso com a Barbie, ela pode replicar isso para todas as outras linhas de produtos dela, como Hot Wheels, etc e tal. Agora, isso é novidade pra gente? Não é. Quem faz isso muito bem? Quem sempre fez isso maravilhosamente bem? A Disney. Exatamente. Então a Mattel está usando a fórmula da Disney para poder se reinventar, não só enquanto vendedora de brinquedos, mas enquanto vendedora de um ambiente, de um universo, de uma situação. E a própria Mattel tem outra linha de sucesso no cinema, que é o Transformers, né? Que é um brinquedo também assinado pela Mattel, né? Ou não, é Hasbro. Eu confundi agora. É concorrente dela, é Hasbro. Foi criado por ela, mas também está nesse universo, que é Disney, é Mattel, é tudo isso, né? É isso. Ou seja, o que eu queria trazer na coluna de hoje, nessa conversa nossa, é o que está trazendo a Mattel a se reinventar? São dificuldades. O que, de certa forma, na nossa vida, às vezes a gente interpreta como uma situação muito ruim. São as dificuldades que a gente enfrenta. E aí eu queria fazer essa analogia com o meu sobrenome. Eu enfrentei muita dificuldade com o meu sobrenome, até eu entender que essa dificuldade era a porta para o meu sucesso. Por quê? A gente não está falando de marketing, a gente não está falando de collab, a gente não está falando de nostalgia. Primeiro ponto, o Barbie é um nome muito forte. Então eu falei assim, olha, eu tenho 2 outros nomes, Alves e Costa. Eu podia adotá-los, mas qual que é a questão? Uma vez que a pessoa conheceu o Barbie, ela nunca mais vai esquecer de mim. Ponto. Então, isso, de certa forma, o que antes para mim era um problema, aos poucos eu fui conseguindo entender e moldar que aquilo era uma grande oportunidade de marketing pessoal. E aí, ótimo, é um ponto de marketing. O outro ponto, marketing, a partir do momento que você consegue relacionar com as pessoas, que é o relacional, ele te traz a oportunidade de colaboração, collab. Então, o que é? A Mattel sozinha não ia conseguir fazer isso. Com a Warner, ela consegue. Com a Zara, ela consegue. Com o Burger King, ela consegue. Então, rodeie-se das melhores pessoas que podem estar perto de você, porque essas pessoas são as colaborações que vão fazer com que você catapulte para cima, né? Isso as colaborações oficiais, porque você tem aí várias pessoas que pintaram carro de rosa, carros de a mídia espontânea, lugares né? de sanduíche no interior do Brasil também, que tá lá com coisa falando de Barbie.
a mídia espontânea também... É impressionante. É impressionante. Impressionante. Né? E o que eu queria dizer para você é isso. Às vezes você está enfrentando dificuldade financeira agora. Você está enfrentando uma dificuldade, uma situação muito difícil. Às vezes a chave para a superação da sua dificuldade está na própria dificuldade. E a gente tentar usar a estratégia dessas grandes empresas pode ser muito positivo para a gente mudar a nossa vida financeira. Qual que é? Primeiro ponto, nostalgia. Nostalgia conecta com as pessoas. Então pense, o seu negócio, se você for criar um negócio, talvez se ele tiver um componente de nostalgia, é uma forma de atrair as pessoas para você. Segundo ponto, nunca deixar o marketing para trás, porque o marketing é a chave que leva as pessoas a conhecerem o seu produto, o seu serviço, o seu nome. Não desmereça o marketing, porque ele é extremamente importante para o seu sucesso. Seja como intraempreendedor, às vezes você dentro da sua empresa, né? Tipo, você precisa ter o seu marketing pessoal. E o último ponto, as colaborações. Nunca deixe de lado as relações pessoais, conversar com as pessoas, estar junto com as pessoas, principalmente aquelas que são exemplos para você, porque são elas que vão te dar as melhores oportunidades na vida. Então misture essas coisas que a Mattel está fazendo para ganhar milhões de dólares, né, com o filme, com os produtos licenciados na sua vida pessoal e amplifique aí os seus resultados. É isso aí. É junto dos bons que a gente fica melhor, né? É junto dos bons. Ô, Samuca, esse Barbie seu é de onde? É da Itália. É italiano? Sim, de Modena. É? É. Então pronto, ó. Sucesso total. Tá E vendo? você estava contando essa história da Barbie. Tem uma matéria interessantíssima, né? Contando sobre a história da Mattel, né? Da Mattel não, da Barbie. Que a Barbie foi a mulher do Mattel e que falou que precisava de uma... Que a Mattel precisava ter uma boneca adulta. E o designer... Você sabe que ele se espelhou numa boneca adulta mesmo, de recreação adulta. E aí fez a Barbie. É uma Eu história. não sabia disso. É uma história interessantíssima. E a mulher dele, do Mattel, é que falou que precisava ter. E ele falou, não precisava, não. Quem vai querer comprar isso? Exatamente pela nostalgia, exatamente. Ele já começou lá atrás um marketing maravilhoso e foi a mulher do Mattel que teve essa grande sacada. Muito legal. Depois vocês procurem Senhora da Mattel, história, né? a história da Barbie no Google aí, que é bem interessante. Muito bom. Samuca, um beijo pra você. Bom. Até daqui a 15 dias. Para todos vocês, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Ô, Samuca. Samuca, você tem bicho de estimação? Não tenho. Não tem? Não, Já teve? minha esposa é alérgica, mas eu já tive, eu adoro cachorros. Então pronto. Que hoje nosso tema é esse, né, Tonton? É verdade. Tem mais participação aí?